vezes. Não tem. Hum. Não tem, até porque também você nunca grava igual, né? Aí tem informação Não. que você dá em uma e não dá na outra. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso planner. Nós já estamos aí na semana 8, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Hoje tem bastante conteúdo. Ficaram 4 conteúdos hoje, muita coisa. Ó, de acordo com o nosso planner aqui, nós acabamos de entrar na semana 8, nós vamos estudar hoje o conteúdo de direito constitucional e direito do consumidor, tá? E vamos estudar poder legislativo, processo legislativo, práticas comerciais e responsabilidade civil nas relações de consumo. Meu conteúdo de consumidor já está terminando, já, tá vendo? A gente estudou que nem sentiu. Então, já estamos caminhando para o fim. Direito constitucional, estamos mais na metade do caminho também, tá? Daqui a pouco a gente já encerra também direito constitucional, lembrando que estamos há uma semana e um mês, ou há um mês e uma semana, ou seja, nós já estamos aí caminhando já para a reta final das nossas pílulas. E eu vou começar com o constitucional. Como é que estão os slides para vocês? Tá dando para ver, sim. Pronto, beleza. Tá ok. Vamos lá, vamos começar com o poder legislativo, né? Nós já sabemos, nós já estudamos o poder executivo, nós já vimos que a República Federativa do Brasil, ela se organiza justamente a partir de 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Esses poderes, de acordo com o preâmbulo da Constituição Federal, eles funcionam de forma independente e harmônicas entre si. Por quê? Porque os poderes, eles exercem funções típicas e funções atípicas. E aí, quais são as funções típicas dos poderes, né? Cabe ao legislativo legislar, cabe ao executivo executar as leis e cabe ao judiciário julgar os litígios. Então, essa é a competência típica de cada poder. Mas eles também exercem as chamadas funções atípicas. Então, você vai ver lá na própria Constituição a autorização para que o Senado Federal realize o julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Então, está lá o Senado Federal julgando o presidente. Você vai ver, né, lá no Poder Judiciário, você vai ver o Judiciário criando normativas dentro do Tribunal de Justiça, por exemplo, em determinado estado, né, criando regulamentos internos, ou seja, legislando. Você também vai ver lá no Poder Executivo, né, quando o prefeito ele emite atos, né, normativos, né, ele também vai estar legislando, né? Você também vai ver em várias situações onde o poder legislativo também vai estar administrando, porque dentro do próprio tribunal, dentro do próprio Congresso Nacional existe um esquema organizacional da administração pública, e aí os poderes eles funcionam a partir dessa dinâmica. Nós já estudamos o poder executivo, vamos estudar agora o poder legislativo e eu vou emendar com o processo legislativo, que é a continuidade, né, do estudo sobre esse poder, tá? Então, vocês já sabem que o poder legislativo é um dos 3 poderes da República Federativa do Brasil, é essencial para a organização do Estado e o controle social, exerce uma função legiferante, ou seja, qual é a função típica do poder legislativo? A produção de normas e leis. Mas não é só essa função, tá? Cabe também ao Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, analisar suas contas, exercer e o exercício das suas funções. E cabe também ao Legislativo funções que são típicas do Poder Judiciário, como no exemplo que eu dei do julgamento do presidente da República, tá? Organização do poder legislativo dentro dos entes federativos. Então, a nível municipal, quem é que representa o poder legislativo? É a Câmara de Vereadores, tá? Lembrando que é unicameral o sistema, né? Nos estados também é unicameral, através da Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, funciona a partir da Câmara Legislativa, que também é unicameral, e nós temos aí a União. E no âmbito da União, o sistema ele é bicameral. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele é representado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, tá? E aí, esses 2 organismos juntos vão formar o Poder Legislativo a nível da própria União. Até aqui está tudo muito tranquilo, está tudo muito gostosinho, né? Vocês têm alguma dúvida, minha gente? Beleza, tudo em ordem. Tudo em ordem, né? Tudo em ordem. Se eu perguntar a vocês quantos membros nós temos na Câmara de Deputados e no Senado Federal? E aí? Eita, meu Deus, tá para passar vergonha.
Minha gente, Eric não entrou. Estou preocupada com o Eric, ele estava comigo até agora. Eu vou falar com ele, peraí. São quantos membros? Tu sabe, tu lembra, Enio? No Senado? Não, professora. Vamos lá. Veja, nós temos 513 deputados, né? E nós temos 81 senadores. Então, são 81 senadores e são 513 deputados. Lembrando que vocês vão precisar, para a prova, lembrar de como é que funciona o mandato desses representantes, tá? Da Câmara e do Senado. Vocês precisam também compreender como é que funciona a legislatura, como é que funcionam as sessões legislativas, né? Nós sabemos que a legislatura ela é de 4 anos, não é isso? Lembrando que, diferentemente do Poder Executivo, os membros do Legislativo, eles podem ser reeleitos por mais de uma vez, né? Já no Poder Executivo, nós não temos essa possibilidade. A recondução ela só é possível uma vez, né? Sinale, liguei para ele, chamou e nada, viu? Então, deixa. Acho que ele deve estar no trabalho. No Senado ele vai para a reeleição, né, professora? Vai, né? Vai. Oi? No Senado ele vai para a reeleição, né? Vai para a reeleição e não tem essa questão de limite, né? Limite, né? Não tem limite. Você pode ser reeleito várias vezes. E aí a legislatura, ela dura realmente 4 anos, podendo haver recondução várias vezes. Lembrando tá falando aí no grupo aí. Sinale, aceita, Eric, ele já vai entrar. E repete, por favor, a quantidade do Senado e do são coisa 500, que eu saí. Atualmente, né, são 513 deputados e 81 senadores. Mas a gente sabe que já tem aí um projeto em tramitação para aumentar a quantidade de deputados por região, porque os deputados federais, eles são distribuídos no Brasil de acordo com o tamanho de cada estado, né? Porque cada estado tem a representatividade lá na Câmara, né? Olha, Érica aqui. E aí, o sistema de votação dos deputados federais, o sistema de votação dos deputados federais é justamente proporcional, né? E aí eles são eleitos pela representação pela representação proporcional, certo? E aí vão ter estados que vão ter mais representação do que outros, né? Porque depende da extensão do estado. E os senadores, eles são eleitos justamente através, né, diferente do sistema proporcional, eles têm justamente o número definido, né? São 3 por estado. Então, são 3 senadores por estado, e no caso dos deputados, o sistema de eleição ele é proporcional. Né? Eric está muito por dentro disso, porque Eric já é, né? Ele já concorreu a cargo eletivo, então ele já sabe. Já concorresse não, né? Tu está inserido dentro, né? Mas tu já concorreu, Eric? Já concorri no 2024. Ah, foi mesmo, tu concorreu, exato. Ele concorreu à carga eletiva, então ele sabe como funciona o poder legislativo também, né? E aí eu estava explicando aqui justamente quantos deputados, quantos senadores, como é que se dá o poder, essa questão de votação, lembrando que a legislatura ela é de 4 anos, podendo ser renovada por mais de 2 vezes, diferente do poder executivo. Lembrando também que dentro da legislatura nós vamos ter as sessões legislativas que são anuais, tá? Então, a sessão legislativa ela é justamente aquele ano em que os membros do legislativo vão se reunir para deliberar as leis, né? E aí, dentro das sessões legislativas, nós vamos ter os períodos de recesso e tudo mais, tudo isso vocês precisam saber, esse funcionamento do poder legislativo na prova, tá certo? Belezinha, vamos para uma questãozinha sobre o poder legislativo, ó. O senador João fora eleito presidente do Senado Federal. Ao aproximar-se o fim do exercício integral do seu mandato bienal, ou seja, como presidente, o mandato é de 2 anos, tá? Ele pode continuar e vai continuar aí como senador, mas como presidente do Senado, o mandato é de 2 anos. Começa a planejar seu futuro na referida Casa Legislativa. Ciente do prestígio que goza entre seus pares, discursa no plenário, anunciando a intenção de permanecer na função até o fim do mandato como senador, o que ocorrerá em 4 anos. Assim,
Para que tal desejo se materialize, será necessário que seja reeleito nos 2 próximos pleitos, 2 mandatos bienais. Sobre a intenção do senador, segundo o sistema jurídico constitucional, assinala a alternativa correta. É bem específica essa pergunta, né? Letra A. Será possível, já que não há limites temporais para o exercício da presidência nas casas legislativas do Congresso Nacional? Letra B. Não será possível, pois a Constituição proíbe a reeleição para esse mesmo cargo no período bienal imediatamente subsequente. Letra C. É parcialmente possível, pois nos modos da reeleição ao cargo do presidente da República, ele não poderá concorrer à reeleição mais de uma vez. Ou letra D, não é possível, pois o exercício da referida presidência inviabiliza a possibilidade de, no futuro, vir a exercê-lo novamente. Nosso gabarito é a letra B. Diz que não será possível, pois a Constituição proíbe a reeleição no mesmo período bienal imediatamente subsequente. Gente, a questão não é em relação ao fato dele ser senador. Aqui está tratando justamente de um cargo administrativo, de gestão, que é um cargo de presidente do Senado Federal. Então, nessa circunstância, a Constituição realmente ela vai proibir a reeleição para os presidentes das mesas do Congresso Nacional no período bienal imediatamente subsequente, tá? E aí, por esse motivo, João não poderá atingir o objetivo de permanecer na liderança da presidência do Senado Federal, tá? Para o biênio subsequente, para os próximos 2 anos. Vamos lá, mais uma questãozinha. Em 2005, visando a conferir maior estabilidade e segurança jurídica a entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, o Congresso Nacional decidiu disciplinar, por meio de lei complementar X, embora a Constituição não reserve a matéria para essa espécie normativa. Posteriormente, durante o ano de 2017, com os avanços tecnológicos científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y. Lembrando, o que é uma lei ordinária e o que é uma lei complementar. Gente, a lei ordinária e a lei complementar, em termos materiais, é a mesma coisa, tá? Em termos de conteúdo, a gente não tem a diferença entre lei ordinária e lei complementar. O que muda é que a Constituição, ela reservou algumas matérias dizendo que essas matérias só podem ser legisladas por lei complementar. E a lei complementar, ela tem um processo legislativo mais rigoroso do que a lei ordinária, tá? A questão é basicamente essa. Por isso que a Constituição, ela deferiu algumas matérias para a lei complementar. Agora, aqui nessa questão, ela diz que a Constituição não reservou essa matéria para a lei complementar. Tá? Aí vem dizer que, posteriormente, em 2017, com os avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária número Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da lei complementar, ou seja, revogou parcialmente a lei complementar anteriormente existente. Então, diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei ordinária Y é formalmente inconstitucional, não podendo dispor sobre matéria já tratada na lei complementar, em razão da superioridade hierárquica em relação àquela. Letra B. Embora admissível a lei ordinária Y, tratando de novos mecanismos para os já existentes, a revogação do dispositivo da lei complementar X exigiria idêntica espécie normativa. Letra C. A lei complementar X está inquinada de vício formal, já que a edição dessa normativa encontra-se vinculada às hipóteses taxativamente elencadas pela Constituição Federal. Ou letra D. A lei complementar X, por se tratar de matéria de respeito do qual não se exige a referida espécie normativa, pode vir a ser revogada por lei ordinária posteriormente que verse sobre a mesma temática. Então, a nossa resposta, sem dúvidas, vai ser a letra D, tá? Ou seja, pode a lei complementar, né, tratada em matéria que é da lei ordinária, tá? É como eu disse, que materialmente elas não têm diferença, né? E aí, nesse caso, né, nós vamos tratá-la como se fosse uma lei ordinária. Então, a lei ordinária, como ela não foi, essa matéria ao qual ela legislou, não estava reservada a ela pela Constituição, então ela vai ter o status de lei ordinária. E aí, a nova lei vai poder revogá-la tranquilamente, tá certo? Belezinha, gente, tá gravando aí para vocês? Aqui não mostra não se tá gravando ou não. Aqui também Mas aí eu não. não sei. Deixa eu sair e entrar de novo, peraí. Não, tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Então, ok. Tá. É porque eu fico com medo danado, eu tô com medo de
de não gravar, mas está gravando. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos falar agora de processo legislativo, tá? Então, o que é um processo legislativo? Então, dentro do exercício dos membros do Poder Legislativo, eles vão ter a função legiferante, que é a função de criar normas. E aí, as normas, elas são criadas a partir de um processo, né? E surge a partir de um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai passar por um processo legislativo para, então, tornar-se lei. Então, o processo legislativo ele é justamente esse conjunto de atos necessários para a criação das espécies normativas que estão previstas lá no artigo 59 da Constituição. Lembrando que vocês vão precisar estudar cada espécie normativa com profundidade, tá? Então, estudem essas espécies normativas, a lei ordinária, a lei complementar, a emenda constitucional, porque são temas que sempre caem na FGV, tá? Lembrando que a emenda constitucional, que é uma das espécies normativas previstas na Constituição, ela altera o texto constitucional e exige um quórum muito qualificado, né? Um quórum master para a sua aprovação. E aí vai precisar que vocês leiam lá o artigo 60 da Constituição, tá certo? Já as leis infraconstitucionais, elas têm um rito mais simples de aprovação, tá certo? Lembrem-se dessa questão, tá bom? E aí, quais são os limites ao poder de emendar? E é muito importante que vocês vejam isso lá na nossa Constituição. Por quê? Porque a emenda constitucional cai muito, tá? Então, a Constituição, ela pode ser modificada? Pode, através das emendas constitucionais, mas ela tem limites. E nós temos os chamados limites formais, materiais, temporais e circunstanciais, tá? Então, quais são os limites formais? É o rito, a iniciativa, porque existem espécies normativas que têm iniciativas de competência de entes específicos, tá? Então, tem matérias que somente o presidente pode propor, né? E aí, nesse caso, se há uma invasão de competência, há um vício formal. Se o processo legislativo ele não obedeceu o quórum de votação, há aí um vício formal no processo legislativo e essa emenda não vai passar. Tá? A emenda também ela precisa respeitar os chamados limites materiais. Então, eu posso mudar a Constituição? Posso, mas eu não posso trazer normas que tendem a abolir as chamadas cláusulas pétreas. Então, voto secreto, separação de poderes, tá? São situações em que nós não podemos aí legislar e abolir esses direitos, tá bom? Lembrando que, é claro que eu posso trazer normas que tratem de matéria das cláusulas pétreas, mas para expandir o direito e não para abolir, tá bom? Temos aí também os chamados limites temporais, que é a proibição de legislar, né, durante a intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio, que são estados de exceção, tá? E temos os limites também circunstanciais implícitos, que não estão previstos na legislação, mas que, pelo juízo do Poder Legislativo ao qual está sendo discutida a lei, não cabe também discutir porque viola algum preceito da gestão ou da cultura daquela localidade, tá? Temos aí as fases do processo legislativo. E o processo legislativo, ele perpassa a chamada fase iniciadora, tá? Que é a proposta daquela lei, que ela pode ser de competência dos parlamentares, do presidente, dos tribunais, do MP, por iniciativa popular, né? E aí, lembrando que a PEC, ela não pode ser proposta por iniciativa popular, né? Ela tem uma iniciativa reservada, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a população ela não pode propor uma PEC para modificar a Constituição, tá? E aí é um limite no que tange a formalidade da norma. Temos também a fase constitutiva, que é a fase de discussão, votação. Lembrando que, dependendo da espécie normativa, nós vamos verificar se a votação é por maioria simples ou maioria qualificada, tá? Maioria simples, a gente já sabe que é o 50+1 dos presentes, né? A maioria qualificada, ela pode ser de 3/5, ela pode ser um quórum específico. Então, para aquela espécie normativa, nós vamos ter aí um quórum de 3/5, que é como acontece com relação à votação para a emenda constitucional, tá? Lembrando que maioria simples é o 50+1 dos presentes e maioria absoluta é 50+1 do número total
de membros daquele poder. Então, por exemplo, nós temos o Senado Federal, e no Senado Federal nós temos 81 senadores. Então, nós vamos ter aí uma maioria simples, né? Vamos supor, se nós tivermos aí 30 senadores reunidos e o projeto de lei ele for de quórum de maioria simples, vai ganhar, né? Vai passar se ele tiver 16 votos. 30, 16, 50 mais 1, né? Dos presentes, beleza. Agora, se aquela matéria ela é de maioria absoluta, de aprovação de maioria absoluta, então eu só posso passar aquele projeto de lei se eu tiver o quórum total, que é 40 mais 1, para poder passar. Por quê? Porque leva-se em consideração não quem está presente, mas o número total de senadores, tá? E teremos também a chamada fase complementar, que é onde vai acontecer a promulgação e a publicação da lei. A promulgação é a aprovação por parte das casas legislativas, né? E aí, a publicação é quando torna-se pública, né? Traz a conhecimento da população aquela lei. E a publicação nem sempre significará que aquela lei vai entrar em vigor, tá? Vigência é outra coisa. Então, promulgação é uma coisa, promulgação é fazer nascer a lei. Publicação é outra, que é tornar pública, né, aquele elemento normativo, e vigor, né, ou vigência, é outra coisa totalmente diferente. Então, existem normativas que vão entrar em vigor na data da publicação, mas tem espécies normativas que vão entrar em vigor com o tempo depois, né, a chamada vacatio legis, que é o que nós já estudamos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. O presidente da República, ao finalizar um projeto de lei de sua iniciativa privativa, é aconselhado por um assessor que encaminha o texto do Senado ao Senado, de forma a lhe dar início à discussão e à votação do referido projeto. A justificativa para que o Senado fosse definido como casa iniciadora do projeto, porque qual é a regra? A regra no Brasil é que quando o projeto de lei ele entra no Congresso Nacional, primeiro ele vai para a Câmara de Deputados. É a Câmara de Deputados que começa a votação daquele projeto para depois ir para o Senado, tá? Então, a justificativa para que... E aí o presidente foi orientado a primeiro da entrada no Senado. E a justificativa para que o Senado fosse definido como casa iniciadora era de que a matéria teria grande apoio no âmbito do Senado. O presidente da República, então, solicita a sua assessoria, que a sua assessoria analise a possibilidade ventilada. Estes, após cuidadosa avaliação, informam que ao presidente da República que, segundo a ordem constitucional brasileira, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente terão início. Letra A. Na Câmara de Deputados ou Senado Federal, conforme escolha discricionária da parte. Letra B. Na Câmara de Deputados necessariamente, sendo que o Senado restará o papel de casa revisora. Letra C. Por vezes na Câmara de Deputados e por vezes no Senado Federal, devendo apenas ser respeitadas as regras de alternância entre elas. Ou letra D. Por regra, no Senado Federal, salvo exceções estabelecidas na Constituição Federal, nosso gabarito, sem dúvida, até pela explicação que eu dei inicialmente, seria a letra B, de acordo com o artigo 64, tá? A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente, do Senado do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara de Deputados, tá? Essa é a regra, tá bom? Belezinha, belezinha. Agora nós vamos sair do direito constitucional e vamos adentrar lá no direito empresarial. E no direito empresarial eu vou tratar com vocês de dois temas muito importantes, ou empresarial não, consumidor. Vamos tratar de dois temas importantes, que é justamente a responsabilidade civil nas relações de consumo e das práticas comerciais, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai precisar aqui é justamente ter um conhecimento sobre responsabilidade civil, que é um instituto lá no direito civil, né, que vocês estudaram lá, inclusive, e vocês vão precisar resgatar esse conhecimento aqui para mim, tá certo? Então, primeiramente, qual é a regra que nós temos em relação à responsabilidade? É de que a responsabilidade civil nas relações de consumo, né, porque nós estamos tratando do consumidor, em regra, ela é objetiva. E o que é uma responsabilidade civil objetiva? Responsabilidade civil objetiva é aquela onde você não precisa comprovar o elemento dolo ou culpa por parte do agente que provocou o dano.
Basta você comprovar que houve o dano e que o dano decorreu daquela conduta para que você possa ter a responsabilidade civil. Então, a responsabilidade objetiva, ela não discute a intenção da pessoa que praticou o dano. Ela não discute se a pessoa queria ou não queria, tá? E aí nós vamos ter, né? A própria legislação ela vai dizer ali que algumas pessoas são responsáveis objetivamente pelos atos praticados por seus pais, né? No caso, o condomínio em relação aos seus moradores. Nós vamos ter os hotéis, né, os donos de hotéis pelos seus hóspedes. Então, nesses casos aí, a responsabilidade vai ser objetiva. E nas relações, e na responsabilidade subjetiva é aquela que depende da comprovação de dolo ou culpa. Você tem que provar que o agente teve aquela intenção de poder provocar aquele dano, tá? E aí, o maior exemplo que nós temos que se encaixa aí é o do profissional liberal, né, que somos nós, advogados, pintores, médicos, né? Então, nessa situação, teria-se, em regra, que comprovar o dolo ou a culpa, né? Mas, a regra nas relações de consumo, quando nós estamos tratando do consumidor, é que a responsabilidade ela vai ser objetiva, ou seja, depende dessa análise de dolo ou culpa. Ou seja, se você exerce uma atividade enquanto empresário, essa atividade, a partir do momento que você exerce essa atividade, você assume o risco, que é o risco da atividade. E aí, o que acontece? Se você lesionar terceiro, se você lesionar o consumidor, você vai ter que arcar com esse pagamento, tá certo? E aí, independente se você tinha intenção, se não tinha, se tinha culpa ou não. Já em relação aos profissionais liberais, a gente permanece com a exceção, a responsabilidade será aqui, no caso, subjetiva, tá? Nós temos a chamada responsabilidade pelo fato e a responsabilidade pelo vício, tá? Essas são as espécies de responsabilidade na relação de consumo. Então, nós temos as responsabilidades pelo fato do produto, pelo fato do serviço, e temos a responsabilidade pelo vício do produto e pelo vício do serviço. Então, nós vamos começar estudando aí a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Então, qual é o fato gerador nessa espécie de responsabilidade? É justamente o defeito, tá? É o defeito que compromete a segurança do bem de consumo, provocando danos, provocando acidente de consumo, tá? Que gera incolumidade física ou psíquica do consumidor. Essa é a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, tá? Já na questão da responsabilidade pelo vício, né? O fato gerador vai ser o defeito, e aí o vício ele fica circunscrito ao produto ou ao serviço, interferindo na qualidade e na economicidade do bem, tá? Que vai gerar uma incolumidade econômica do consumidor. Então, ou eu atinjo o consumidor de forma físico-psíquica, ou eu atinjo o consumidor de forma econômica, tá certo? E aí a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, tá? Vou trazer aqui um pouquinho da doutrina, porque ele traz, o Landolfo Andrade, uma leitura sobre as técnicas de como você identificar essas responsabilidades, tá? E aí ele traz lá o exemplo do artigo 14 do CDC, né, tá? Quando o CDC, ele emprega a expressão fornecedor, ele está imputando deveres a todos os participantes da cadeia de fornecimento, né, lá na forma do artigo 14, tá? Quando se utiliza as expressões como construtor, produtor, importador, fabricante, está imputando deveres apenas aos fornecedores nominados, lá na forma do artigo 12. Na responsabilidade pelo fato do serviço, diferentemente do fato do produto, todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento desse serviço defeituoso são solidariamente responsáveis. No caso do fato do serviço, só vai ser responsável aquele que deu causa ao dano, tá? Porque você consegue imputar de forma específica o fornecedor. Já no caso do fato do produto, não, porque no fato do produto, lá na forma do artigo 14 do CDC, toda a galera que está ali naquele artigo 14 é considerado como fornecedor. Então, se houver defeito, todos vão responder solidariamente, inclusive o comerciante. Então, fica aquele jogo que existe do comerciante jogar para o fabricante, isso é balela, isso não se aplica no CDC, tá? A responsabilidade também é do comerciante. Ah, mas o defeito é de fábrica. Tá, mas o comerciante está na cadeia de produção. Então, se ele está na cadeia de produção, ele é também responsável, tá certo?
E aí não existe uma restrição em relação ao grupo específico de responsáveis, tá? Então, só para a gente poder entender. Responsabilidade pelo fato do produto. Então, vai acontecer quando aquele produto ou serviço fornecer perigo à segurança do consumidor, tá? Ou quando o serviço ele for prestado de forma defeituosa que termine agredindo ou a questão física, psíquica do consumidor, ou realmente esteja atingindo o bolso do consumidor. E aí, nesse caso, da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, né, nós estaremos diante de um acidente de consumo, tá? No caso do fato de serviço, responsabilidade solidária, tá? No caso da responsabilidade pelo produto, a responsabilidade será direta de cada um. Aí, o exemplo que a gente trouxe aqui, fato de produto, celular que explode e queima a sua mão, tá? Televisão que explode no seu rosto, ou seja, o defeito do produto gerou uma incolumidade física ou psíquica dentro do para aquele consumidor, tá? Ou gerou para ele uma incolumidade financeira, tá? E aí, nós temos aí também a responsabilidade pelo vício do produto. Quando a gente fala pelo vício, a questão é que aquele produto, ele não, ou serviço, não está cumprindo as suas funções que foram articuladas junto com a compra. Então, não está cumprindo a sua função. E aí, nesse caso, vai gerar uma desvalorização do produto em termos de qualidade ou quantidade, tá? Lembrando que a responsabilidade, seja por vício do produto ou do serviço, ela é solidária. E os exemplos que a gente colocou aqui, né? Quantidade que não corresponde ao valor informado ou não corresponde à qualidade esperada, né? Vício do produto, smartphones SMS não funcionam, a internet que não conecta, ou seja, veja, não houve aí nenhuma situação de perigo para o consumidor, tá? Que pudesse comprometer a sua saúde física ou psíquica ou gerar uma incolumidade no que tange à economia do consumidor. No entanto, houve ali uma questão de que aquele produto ou serviço não está exercendo a função para o qual deveria exercer. Então, nós estaremos diante aí de uma responsabilidade pelo vício, tá? Os exemplos que nós trouxemos aqui em relação à responsabilidade pelo fato, né, e aí, pelo fato do serviço, manobrista de estacionamento destrói o seu carro em uma pilastra, por exemplo. Instituição financeira que negativou o seu nome sem poder fazê-lo. A roda gigante que soltou o cinto. São exemplos de responsabilidade pelo fato do serviço. Tá? O prazo prescricional para ajuizar a ação ele é de 5 anos, tá? Para que o consumidor venha reivindicar em juízo, prazo prescricional de 5 anos. E no caso da responsabilidade por vício, né? E aí o exemplo que eu trouxe aqui foi sobre a questão do vício do produto, né? Nesses exemplos aqui em cima. E nos exemplos aqui do próximo slide foi em relação ao vício do serviço. Serviço que foi mal prestado, instalação de box que deveria, depois de 24 horas, pode tomar banho, e aí você, nesse caso, tomou banho e terminou vazando água, mesmo depois das 24 horas, internet mal instalada. E aí, nós teremos o prazo decadencial de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis, para poder ingressar com a ação, tá certo? Lembrando que a contagem do prazo, no caso da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, vai ser contado a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. O artigo 27 do CDC vai dizer que prescreve em 5 anos a pretensão de reparação de danos causados pelo fato do produto ou do serviço, previsto na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Já em relação à responsabilidade pelo vício, a responsabilidade pelo vício, o prazo é decadencial de 30 dias para produtos não duráveis, e o que é o produto durável ou não durável? Está associado justamente à questão de perecimento, tá? Então, produtos não duráveis são aqueles que perecem com o tempo, e produtos duráveis são aqueles que não perecem com o tempo, tá? O início da contagem ele vai contar da entrega do produto ou do término da execução do serviço. Lembrando que, nos vícios ocultos, a contagem ela vai iniciar no momento em que fica evidenciado o defeito, porque muitas vezes, quando você adquire um produto, você não consegue identificar um defeito se ele for oculto. Só vai conseguir identificar depois, tá?
E aí, nesse caso, obsta uma decadência, né? A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produto, ou seja, a partir do momento que você reclama ao fornecedor, ali para de contar o seu prazo decadencial, tá? Até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou seja, quando você leva a conhecimento do fornecedor, ele tem que lhe dar uma resposta em 30 dias, tá? Do caso. E aí, se ele der uma resposta de que não vai resolver o problema, aí você pode judicializar. E a instauração de inquérito civil até o seu encerramento, tá? Nesse caso, acontece muito via PROCON, né? E o PROCON instaura um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo, uma vez instaurado, faz com que esse prazo ele seja pausado, né? Ele não vai contar, tá certo? O artigo 12 do CDC, ele vai dizer que o fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro, importador, respondem, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito nos projetos, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação, condicionamento de seus produtos, bem como as informações suficientes e inadequadas sobre a sua utilização. O artigo 14, ele vai dizer que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, responsabilidade aqui objetiva, né? Por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas, né? Isso aqui é no caso do vício do produto ou do serviço. O artigo 18, ele vai dizer que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam e lhe diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem, a mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. E o artigo 20 vai dizer que o fornecedor de produtos responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo, ou lhes diminui o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, tá? Quanto à responsabilidade do comerciante, o artigo 13 do CDC vai dizer que o comerciante é igualmente responsável nos termos anterior, tá? Que aí falava no artigo 12 sobre o fato do produto, quando o fabricante, construtor, produtor não puderem ser identificados, quando o produto for fornecido sem identificação clara, ou quando não se conservar adequadamente os produtos perecíveis, tá? Lembrando também que tem uma jurisprudência, né, esclarecedora sobre essa questão da responsabilidade do comerciante, que vai dizer o seguinte: a doutrina destaca que no caso de vício do produto, né, que são aquelas situações que tornam o produto inapropriado para o uso, diferentemente do fato do produto, regulado no artigo 12, o comerciante encontra-se inserido na expressão fornecedor para fins de responsabilidade solidária. E aí a jurisprudência já consolidada no tribunal reconhece a responsabilidade solidária do comerciante pelos vícios do produto ou por eles comercializado, tá? E lá no artigo 18, parágrafo 1º do CDC, vai dizer que não sendo o vício sanado, no prazo máximo de 30 dias, então quando você leva a conhecimento do fornecedor o vício, ele tem um prazo de 30 dias, como eu falei, para poder resolver. Se ele não resolve, o consumidor poderá, à sua escolha, requerer a substituição do produto por outra de mesma espécie, qualidade e quantidade. Temos também a restituição imediata da quantia paga, tá? Ou o abatimento proporcional do preço. Eu vou ficar com uma coisa, mas eu quero um abatimento, certo? E aí as opções são essas para o consumidor. Substituição do produto por outro, né? Restituição imediata da quantia paga ou abatimento no preço, tá? Deixa eu tirar essa marcação aqui. Aí o artigo 20 do CDC vai dizer que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou a mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha a reexecução do serviço, se estiver falando de serviço, né, sem custo adicional, a restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional no preço.
no caso do vício do produto, o consumidor também terá essas 3 opções, tá? Direito de regresso e denunciação à lide, que são situações lá do processo civil que a gente traz aqui para o consumidor. Então, o artigo 13, parágrafo único do CDC, vai dizer que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso. Embora tenha responsabilidade objetiva, vamos lá. Vamos supor que eu comprei um sapato numa loja e aí o defeito daquele produto não foi de responsabilidade da loja, era de fábrica. Então, a loja ela é responsável por ser comerciante, mas ela vai poder aí acionar em ação de regresso o fabricante, tá? Então, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Então, vai ter que comprovar dolo ou culpa, tá? O artigo 88 vai dizer que, na hipótese do artigo 13, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, ou seja, pode ser nos mesmos autos do processo que o consumidor deu entrada, ou pode ser em autos diferentes. Vedada a denunciação à lide, ou seja, se você está como responsável solidário, você não pode denunciar a lide e dizer, vou sair da lide porque não sou eu culpado, é o fabricante. Não, você permanece na lide com a obrigação de pagar, mas depois você entra com a ação de regresso. E aí, o próprio STJ ele vai dizer que não cabe denunciação da lide nem responsabilidade civil pelo fato do produto e nem pelo fato do serviço, tá? Principalmente. E aí, que são as cláusulas excludentes e não excludentes do fato. Primeiro, as causas excludentes, tá? Se você não colocou o produto no mercado, então já se exclui a responsabilidade, tá? A inexistência do defeito, também. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, também. Ou caso fortuito ou força maior, tá? Externos, não previsto no CDC, mas admitido pela jurisprudência. Temos as cláusulas não excludentes, ou seja, culpa concorrente da vítima, e nos casos nas situações de caso fortuito ou força maior, internos, tá certo? E aí, o artigo 14, parágrafo 3º do CDC, vai tratar das causas excludentes no caso de vício, tá? Então, do vício do serviço, né? O inciso 1 vai dizer que, tendo prestado o serviço, o defeito esteja inexistente, ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. E aí, vamos trazer aqui um pouquinho dessa questão do caso fortuito interno e externo. Caso fortuito interno, tá? Guarda justamente em relação com a atividade do fornecedor. Exemplo, eu trouxe aqui. A Caixa do Banco A informa que a transferência, né, o TED, estava inoperante. Em concluir com bandidos e orienta o consumidor para que saque o dinheiro. E após deposite no banco de outro lado da rua. E nessa situação, o consumidor é assaltado. Vê, nesse caso, a responsabilidade, né, em relação ao banco, pois o sistema de TED estava operante, mas o caixa estava com conluio com bandidos, ou seja, foi um caso fortuito interno, tá? Banco condenado a reparar o dano. Caso fortuito externo, não guarda relação com a atividade do fornecedor e não gera o dever de reparar, tá certo? O exemplo que a gente deu aqui foi o exemplo da saidinha, né? Que a gente vê muito esses exemplos. Inclusive, na última prova da FGV caiu esse exemplo também, tá? Caso fortuito externo, tem aqui um julgado, e esse julgado ele uniformizou o entendimento no sentido de que a responsabilidade da empresa transportadora, sob o fundamento de que o assédio sexual no interior de veículos de transporte coletivo de passageiros é considerado um fortuito externo, estranho à atividade empresarial, né? Então, aí a empresa de ônibus ela não seria responsável por indenizar no caso do assédio sexual que acontece no interior dos transportes coletivos, tá? Seria considerado um caso fortuito externo, ou seja, não guarda relação com o fornecedor, que seria a empresa de ônibus, tá? E agora vamos falar sobre as práticas comerciais, para a gente poder finalizar a pílula do conhecimento de hoje, que foi muita coisa. Vamos para a pílula do conhecimento de hoje. Deixa eu colocar aqui. Última, são as práticas comerciais. E aí, dentro das práticas comerciais, nós vamos ter a oferta, tá? E a oferta, ela consiste na informação, publicidade, né, que deve ser clara, correta, precisa, né, ostensiva, e lembrando que as informações que são prestadas na oferta, elas obrigam os fornecedores, tá, podendo o consumidor exigir, né,
inclusive, que, por exemplo, o preço que está lá na etiqueta, que seja realmente esse preço do produto. E aí o artigo 30 do CDC vai dizer que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, vinculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor para que o fizer veicular ou dela ser utilizado, integrar o contrato que vier a ser celebrado. O artigo 31, ele vai dizer que a oferta de apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, por suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, preço de validade e origem e outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem a saúde e a segurança dos consumidores, tá? A oferta de componentes de peça de reposição. Então, vamos lá. Existe a obrigação, né, de ter a oferta de componentes de peça de reposição enquanto houver fabricação e importação do produto. Após cessar, será necessário manter por prazo razoável. O exemplo, peças de carro, né? E aí, o artigo 32 do CDC vai dizer que os fabricantes e importadores deverão assegurar os componentes de peça de informação enquanto não cessar a fabricação. E depois que cessar a fabricação daquele produto, deve-se manter algumas peças de reserva, né? E aí, o parágrafo único vai dizer que, cessada a produção, a oferta deverá ser mantida por um período de tempo razoável na forma da lei. Com relação à questão da oferta, e aí houve a oferta vincula o fornecedor, como nós já vimos, e nós temos aí para o consumidor a possibilidade dele aceitar a oferta ou dele recusar a oferta, certo? Se ele recusa, se há uma recusa no cumprimento da oferta, havendo recusa por parte do fornecedor, o consumidor, ele poderá, alternativamente, e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, poderá aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou ele poderá rescindir o contrato com direito à restituição da quantia paga antecipadamente, se ele tiver pago alguma coisa, sem prejuízo de perdas e danos, tá? Com relação à publicidade, eu vou trazer vocês aqui para a leitura do artigo 36 e a leitura do artigo 37, tá? O artigo 36, ele vai dizer que a publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor faça imediatamente identifique como tal. O parágrafo único, ele vai dizer que o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informações dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. O artigo 37 vai dizer que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Lembrando que existe a questão do ônus da prova de quem patrocina. Quem patrocina a publicação tem o ônus da prova na fórmula do artigo 38 do CDC, que vai dizer que o ônus da prova da veracidade e a correção das informações cabe a quem patrocina essas informações. E aí cabe aqui uma diferença clara entre a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. A publicidade enganosa, ela é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que é falsa, tá? Então, é você dizer que o produto faz alguma coisa sem fazer, tá? Ou, de qualquer modo, mesmo por omissão, ou seja, capaz de induzir o consumidor a erro, tá? A respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço ou qualquer outro dado. Então, a publicidade enganosa por omissão, ela vai acontecer quando você deixar de dar uma informação sobre o produto que é essencial. E por ação é quando você informa algo que traz informação, na verdade, falsa. Já a propaganda abusiva, né, é a publicidade discriminatória, tá? Que incite a violência, explora o medo, a superstição, se aproveita da deficiência em julgamento e inexperiência de criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde ou segurança. Essa é a propaganda abusiva. Com relação às práticas abusivas, o artigo 39 do CDC vai dizer que é vedado, ou seja, é proibido ao fornecedor de produto ou serviço condicionar o fornecimento de produtos ao fornecimento de outro produto, tá? Bem como, sem justa causa, há limites quantitativos, ou seja, a venda casada. E aí, a venda casada, tá? Em limitação de quantidade sem motivo, é uma vedação, tá certo? A venda casada, tá? Ela vai acontecer quando o fornecedor ele condiciona o consumidor à aquisição
de outro produto ou serviço, tá? E concomitante a aquisição de outro, sendo que a vontade do consumidor era somente a de adquirir um produto ou serviço principal, tá? E essa prática, ela é vedada. Então, lá na forma do artigo 39, inciso 2, vai dizer que é vedado também recusar atendimentos às demandas dos consumidores na exata medida das suas disponibilidades em estoque e ainda conforme aos usos e costumes. E o inciso terceiro vai dizer que enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou serviço, tá? Como, por exemplo, aqueles cartões de crédito que chegam na sua casa, né? É também uma prática abusiva. Tá? O inciso 4 vai dizer que é prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. E o inciso 6 vai dizer que executar serviços sem a prévia elaboração de orçamentos e autorização expressa do consumidor. E o inciso 7 vai dizer que repassar informações depreciativas, tá? Constitui ainda práticas abusivas. Colocar no mercado colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais, recusar a venda de bens ou serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, tá? Também é prática abusiva elevar sem justa causa o preço dos produtos, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação, deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Inciso 13, vai dizer que aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. O 14 vai trazer que permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviço de número maior de consumidores do que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Temos também a questão da equiparação por amostra grátis, ou seja, produtos e serviços entregues ou prestados sem solicitação prévia são tidos como amostra grátis, não vinculam o consumidor, tá? O artigo 39 vai falar, justamente no inciso terceiro, que enviar ou entregar ao consumidor sem sua solicitação prévia é considerado amostra grátis, tá? O parágrafo único vai dizer que os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese do inciso 3, que é justamente sem a solicitação, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo a obrigação de pagamento. Temos algumas súmulas importantes aí, que é a súmula 532 do STJ, vai dizer que também constitui prática comercial abusiva o envio de crédito sem prévia solicitação do consumidor, configurando ato ilícito indenizável, inclusive. A súmula 543 do STJ vai dizer que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda, submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. A súmula 609 do STJ vai dizer que a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente, no caso, plano de saúde, é ilícita. Se houve a exigência de exames médicos prévios, se não houve a exigência de exames médicos prévios, a contratação e a demonstração de má-fé do segurado. Outra coisa, em relação à cobrança de dívidas, é vedada a exposição ao ridículo e a submissão de qualquer tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança de dívidas. Isso constitui prática abusiva, tá? Então, caso o consumidor seja cobrado em valor excessivo, terá também direito à repetição em débito ou em dobro, tá? Isso acontece muito nos planos de saúde, tá? Que sobem os valores em razão da idade, e eu já peguei processo em relação a isso, onde eu pedi a restituição em débito, porque o valor era de mais de 100% de aumento, tá? Temos também banco de dados e cadastro de consumidores. Então, os consumidores têm direito e acesso às informações de cadastros, registros, dados pessoais e do consumo arquivado sobre ela e suas fontes, tá? Acessível para pessoas com deficiências. E o cadastro deve ser claros, objetivos e verdadeiros e escritos de forma facilmente compreensiva. Ainda em relação ao banco de dados, não se pode conter informações negativas pelo período superior a 5 anos, então meu nome só pode ficar no SPC por até 5 anos. A abertura de cadastro deve ser comunicada por escrito e o consumidor pode exigir a correção dos dados inexatos no prazo de 5 dias úteis para alterar a informação incorreta. O artigo
43, parágrafo 4º do CDC, vai dizer que os dados de consumos e cadastros relativos a consumidores e serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. E aí o artigo 44 vai dizer que os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos ou serviços, devendo divulgá-los público e anualmente, tá? Temos aí a súmula 323 do STJ, que vai dizer que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção a crédito por até 5 anos, tá? O artigo 3, a súmula 359 do STJ vai dizer que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a solicitação do devedor antes de proceder com a sua inscrição, ou seja, ele deve ser notificado, né? E a súmula 385 vai dizer que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando pré-existente a legítima inscrição, tá? Ou seja, a pessoa já estava inscrita nos órgãos de proteção ao crédito e aí você negativou pela segunda vez. A pessoa já tem o seu crédito comprometido, né, e sujo na praça. Então, nessa circunstância, não gera dano moral. A súmula 404 vai dizer que é dispensável o aviso de recebimento, o AR, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negação do seu nome, tá? É dispensável. Não tem que ter a comprovação de que você recebeu. A súmula 548 vai dizer que incumbe ao credor a inclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, tá certo? E aí, vamos para uma questãozinha sobre isso, para a gente poder fechar a nossa pílula do conhecimento de hoje. Mota solicitou orçamento para a instalação de persianas em sua casa e, ao receber o documento, leu que a compra de persianas escolhidas somente poderia ser realizada com a compra dos tapetes da mesma coleção. Além disso, juntamente com o orçamento, Mota recebeu proposta para aquisição do seguro residencial. O consumidor ficou em dúvida a respeito da conduta da loja de decoração e procurou você como advogado para receber a orientação jurídica. A esse respeito, você informou corretamente que ao cliente que se trata de uma prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto ou aquisição a outro, né, seria a venda casada, igualmente abusiva a prática de enviar oferta de serviço mediante proposta de seguro, sem prévia solicitação? Letra B. Prática lícita em relação à persiana e ao tapete, uma vez que se trata de produtos da mesma coleção. O seguro residencial foi meramente sugerido, não importando em venda casada. Letra C. Prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar o fornecimento de um produto à aquisição de outro. O seguro residencial foi oferecido sem condicionamento, sendo lícita a prática. Ou letra D. Prática lícita em relação às persianas e ao tapete, uma vez que são produtos da mesma coleção. A proposta de seguro residencial foi enviada ao consumidor sem solicitação prévia, o que torna a prática abusiva, sem dúvida, a nossa letra C. Prática abusiva em relação às persianas e ao tapete, por condicionar a venda de um ao outro, venda casada, e o seguro residencial foi oferecido sem condicionamento, ou seja, é lícita essa prática, tá? Finalizamos aqui nossa pílula do conhecimento de hoje, que foi gigante, e só ficou Tatá comigo. Só rendeu eu. Só ficou tu. Pronto, então nós finalizamos hoje, Tatá, e nos encontramos amanhã, tá bom? Amém, amém. Tenha um bom dia. Beijo. Tchau. Estudem. Tchau, tchau.